Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Seja bem-vindo a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou o Roberto. Nosso tema de hoje é exatamente esse título que está na capa, ok? Um tema extremamente delicado e um tema também complexo, ok? Extremamente forte, delicado e complexo, tá? Mas hoje eu gostaria, espero que eu esteja na altura de abordar esse tema porque é necessário, ok? Quando existe uma doença, uma pessoa tem uma doença e quando ele reconhece que realmente ele padece dessa enfermidade, dessa doença, é já um bom passo para a cura, tá? Praticamente 50% para a cura. Quando nós deixamos de abordar um determinado tema, determinada problemática, então, se nós existimos, não tem cura, ok? Mas quando nós começamos a abordar com naturalidade certo tipo de doença, certo tipo de problemática, nós já estamos no caminho de tentar enfrentar, depois resolver. Então, quando a gente foge de certos tipos de tema, a gente está perpetuando esse tipo de situação. Ok? Nós precisamos abordar de uma forma bem clara, bem democrática, esse tipo de tema, por exemplo, que tem a ver com racismo, tá? É uma questão séria, uma questão secular, uma questão que está aí na sociedade e as pessoas fingem que não existe, a gente comporta como se não existe, é como se não existisse racismo e a gente vai atropelando, passando e tem gente que deixa de conseguir emprego, que deixa de ser atendido como um cidadão, que não vive plena cidadania, que vive à margem da sociedade, que vive na discriminação, eles são negados vários direitos e ninguém fala nada. Então, o assunto é abordado de uma forma superficial. Hoje, nós trouxemos esse assunto como cristãos, como bom cristão, porque é assunto que toca a sociedade e permeia a comunidade cristã também. Nós precisamos abordar aqui de uma forma prática, contundente, e eu espero que eu esteja na altura de poder trazer pontos interessantes aqui, tá bom? Muito bem, então, dá like, você conhece o nosso trabalho, aperta o sininho, encaminhe o nosso vídeo para mais pessoas. Se não é inscrito, se considere inscrever nesse canal. Nós temos um playlist enorme falando de diferentes assuntos que tem a ver com cristianismo, tem a ver com propósito de vida, ok? Tem a ver principalmente com cristianismo em diferentes fases da história, de séculos, já que passaram de cristianismo, e como um homem cristão e uma mulher cristã podem ser pessoas relevantes para o seu tempo, ok? Para a sociedade onde está inserido, ok? Então, sem demora, vamos abordar esse assunto delicado e assunto tão pertinente no nosso tempo, ok? Muito bem. Então, por que nós somos racistas? Por que nós somos racistas? Muito bem. Então, gente, o racismo, é bom que se coloque isso, tá? O racismo, ele é uma construção social e muito complexa, tá? Isso quer dizer que o racismo ele foi construído na sociedade ao longo do tempo e é um assunto complexo. Por que é complexo? Porque ele envolve vários parâmetros, tá? Que nós vamos tentar trazer algumas coisas aqui para tentar elucidar um pouco essa questão, tá? Porque nós somos racistas, beleza? O racismo ser uma construção social e muito complexa, ele está profundamente enraizado na sociedade, ok? Por quê? Por conta de questões históricas, por conta de questões culturais, econômicas e até questões psicológicas, tá? Para isso, para a gente responder essa questão, por que nós somos racistas, isso envolve várias questões. Para isso também nós vamos abordar ponto a ponto por que esse comportamento tão nefasto, tão envergonhoso, tão baixo ainda reina na nossa sociedade, ok? Bom, nós queremos dizer que essa questão ele envolve não só um comportamento individual de pessoas, ou seja, ele não envolve só respostas sociológicas, como também envolve resposta psicológica. Ou seja, é uma questão não só do indivíduo, como também questão de um coletivo, de uma sociedade, ok? Então, para isso também ele envolve uma reflexão de estrutura de poder de uma sociedade, porque racismo nada mais é uma coisa que de certa forma é sustentado pelo poder, pela política numa sociedade, tá bom? Eu não quero que seja muito complexo, muito técnico esse vídeo, eu vou tentar tornar o assunto um pouco mais leve. Até aqui tudo bem? Então, de maneira que nós possamos responder essa questão, nós precisamos abordar ela do ponto de vista sociológico e do ponto de vista psicológico, tá? Porque é uma questão individual e uma questão coletiva também. Então, para darmos resposta de tudo isso, nós gostaríamos de dizer que racismo, ele envolve 4 parâmetros, tá? 4 parâmetros. Quais são esses parâmetros? Tem a ver com questões históricas de dominação e também de colonização. No caso de sociedades que passaram pela colonização. Caso de sociedade da América Latina, a sociedade africana, até sociedade europeia e sociedades asiáticas também. E, nesse caso, é bom que eu acrescente isso como sociedade da Oceania, porque nós temos aborígenes na Austrália e Nova Zelândia que sofrem o mesmo tipo de preconceito também, tá? Vocês vão ver que, primeiro, ele envolve questões históricas de dominação e colonização. Segundo, ele também envolve preconceitos inconscientes e de psicologia coletiva também, ok? Pessoal, fiz uma cola aqui só para seguir um pouco a minha ideia, para não bagunçar tudo aqui, tá? Terceiro parâmetro tem a ver com questão de cultura de uma sociedade, de competição e de exclusão. Esse é o terceiro ponto. E por último, nós temos um outro parâmetro. Ele envolve questão de mito de raça, narrativa de raça, tá? Então vamos lá. Primeiro, nós gostaríamos de abordar por que racismo ele envolve
questão histórica de dominação e colonização. Gente, bom, primeiro, por que nas sociedades racistas, sociedades normalmente racistas, como a nossa, ok? Ele envolve questões históricas de dominação e colonização. Bom, lembrando que a dominação e a colonização levou à escravidão, à escravatura, ok? Então, essa questão de dominar, escravizar, por exemplo, como comércio transatlântico, que trouxe escravos da África para a América, ok? Para Brasil, para Colômbia, para Venezuela, Argentina, diferentes lugares da América Latina, América Central, por exemplo, ok? América Central, América do Sul e América do Norte. Ela se dá numa narrativa de que existe uma raça superior e existem outras raças que são inferiores, para justificar esse comportamento desumano. Alguém precisava justificar por que nós escravizamos certo povo, ok? Então, se existe uma raça inferior e outra superior, então se justifica a raça superior dominar a raça inferior. Vocês estão entendendo? Por que racismo, em primeiro momento, ele envolve questões históricas de dominação e de colonização? Então, povos europeus, nesse caso, que dominaram outros povos, eles precisavam justificar o seu comportamento, de dizer que existem raças superiores e raças inferiores, razão pela qual é justificável dominar aqueles que são inferiores, ok? Tudo isso para justificar a prática de elite colonial, ok? Do seu comportamento, do comportamento da elite colonial, ok? Isso também vai criar toda aquela teoria de que existe uma raça superior, que não é verdade, ok? Até aqui tudo bem? E isso, ao longo do tempo, vai se instalando, essa narrativa vai ser aceita, que vai se instalando ao longo do tempo. No caso aqui do Brasil, no caso de outras sociedades, ok, na Europa, na América, na América do Norte, enfim, diferentes lugares onde teve colonização, isso vai se tornando, isso vai se consolidando em primeiro momento e vai se tornando natural ao longo do século, ok? Vai parecer algo natural. Já que existem raças superiores e raças inferiores, é natural que raça superior domine raças inferiores. E isso vai ser incutido através de elite dominadores, vai ser incutido na sociedade até que isso se transforme em algo natural, ok? E vai ser aceito na sociedade e vai se transformar em algo totalmente natural e aceito, ok? É isso então que vai estar estruturado na sociedade, na mente das pessoas, no comportamento das pessoas e na cultura da sociedade, ok? Que vai virar então chamado racismo estrutural, ok? Racismo estrutural tem a ver com um determinado tipo de comportamento, nesse caso, comportamento racista, vai se manifestar também na lei, vai se transformar também, vai ser aceito através das leis, isso também vai estar dentro das instituições e na economia, vai se transformar em algo natural. E as pessoas vão agindo, discriminando, agindo com preconceito em relação às raças ditas inferiores, como se fosse algo natural. É isso que nós temos, é isso que nós vivemos, ok? Bom, para ser aceito um fato, precisa naturalizar esse fato. Para ser aceito, ou seja, para ser aceito um determinado comportamento, primeiro precisa naturalizar esse comportamento, ok? E é bom que se diga, jamais o racismo pode ser natural, porque não é, ok? Então, segundo parâmetro, preconceitos inconscientes na psicologia coletiva, ok? Então, estudos psicológicos, gente, ele mostra o seguinte, estudo psicológico, ou estudo de psicologia e de sociologia, junto indica que os seres humanos têm uma tendência natural de categorizar pessoas, de categorizar grupos e de categorizar também pessoas. Muitas vezes, essa visão de categorizar vai reforçando o racismo, vai reforçando preconceito. Isso é natural, o ser humano tem essa questão de categorizar. Grupo tal é um grupo superior, grupo inferior, grupo melhor, grupo inferior, grupo à margem, grupo no centro. O ser humano tem a tendência de categorizar pessoas. Isso está no nosso inconsciente e também está na psicologia coletiva, ok? Então, todos esses comportamentos, junto com o primeiro ponto que nós falamos aqui, vai naturalizando comportamento de racismo. Toda sociedade racista, primeiro ele passa por esses parâmetros, vai naturalizando aquilo que não é natural, ok? Então, essa categorização, do segundo ponto que nós acabamos de falar aqui, vai levando à formação de estereótipo. Sabe esse mito de criar, o negro é isso, o negro é aquilo, o negro tem menos capacidade que o branco tem capacidade mais, o negro serve para isso, não serve para aquilo. Então, isso vai reforçando o estereótipo, ok? E especialmente em situação, ok, onde existe certo tipo de competição e diferença. Então, para garantir dar privilégio para um determinado grupo, eu preciso categorizar, eu preciso criar mitos sobre um grupo em detrimento do outro, ok? Então, esse é o segundo parâmetro, questão de categorizar e reforçar estereótipo que já existe, tá? Segundo ponto, tá? Agora vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto, racismo, nós somos racistas. A nossa sociedade é racista porque existe também questão de cultura de competição e de exclusão. Dentro desse comportamento cultura de competição e exclusão, vai reforçar o comportamento de excluir primeiro grupos indesejados, ditas indesejadas ou inferiores, ok? Para dar benefício àqueles que são considerados melhores, ok? Então, o racismo também pode ser alimentado por dinâmicas econômicas, tá?
e sociais que promovem competição entre diferentes grupos. Todos os grupos sociais querem ter uma condição econômica melhor, quer ter um poder, quer ter acesso à educação, acesso à moradia, acesso a melhores infraestruturas, a saúde, a escolaridade, as finanças, uma condição de vida ótima, ok? Por haver essa competição para recursos que são escassos, ok? Então grupos ditas inferiores têm que ser desprivilegiados, eles têm que ser prejudicados. Então, minorias raciais normalmente acabam enfrentando discriminação no acesso das oportunidades econômicas, educacionais, de saúde, como eu acabei de falar agora, ok? Então, e além disso, quando tem mídia que está no meio, por exemplo, a mídia de forma geral, acaba reforçando esses estereótipos, ok? Por exemplo, prestem atenção, você que está me assistindo, muito provavelmente se você é uma pessoa honesta e coerente, você vai concordar comigo nesse caso. Quando a mídia, por exemplo, faz uma reportagem para mostrar lugares de poucos acessos, ok? Lugares desprivilegiados, ambiente onde as pessoas são carentes, sofrem, onde não existe segurança, existe violência, existe falta de acesso à educação, à saúde e tal, quais são imagens que são mostradas na mídia? Diretamente eles excluem, ou seja, selecionam um homem negro, ou uma mulher negra, ou uma criança negra, como se fosse um tipo ideal, como se fosse estereótipo daquela condição. Ainda que, por exemplo, no Brasil, em várias sociedades latino-americanas, a condição do negro, por conta de questões históricas que nós acabamos de falar aqui, desprivilegia o negro. Obviamente que o negro acaba estando no lugar de falta de privilégio. Acaba morando em lugares mais desprivilegiados, ele acaba sendo mais vítima de violência, acaba tendo menos escolaridade e tal, tudo isso sim, ok? Mas, hoje no século XXI, nós já temos mobilidade social, nós já temos mudança, ok? Gráfico já está mudando, ok? Isso está mostrando que negros estão tendo acesso à universidade, mais de 30% de negros hoje têm curso superior, estão buscando coisas, já têm capacidade para muitas coisas. E ainda assim, gente, esse grupo, eles não têm acesso a melhores empregos, a boas escolas, acesso à saúde melhor, todas as condições que dignificam, que dá uma plena cidadania a esses grupos, ok? Você há de conver comigo de que no seu trabalho, onde você trabalha, quantos negros existem ali? Você que tem um emprego bom, não estou dizendo emprego razoável, você que tem um bom emprego, quantos negros existem ali? Tendo em conta que negros e mestiços são 53% da população brasileira, ok? Quantos negros tem no seu lugar de trabalho? Eles representam 53% ali? Segunda pergunta, quantos negros existem na posição de liderança, de gestão da empresa onde você trabalha? Ok? Vou deixar essa questão com você. Então, agora vamos passar para quarto parâmetro, que é parâmetro de mito de raças. Ao longo do tempo, a elite, a sociedade dominante, grupos dominantes, grupos que discriminam, grupos que excluem, se apegaram à ideia, ou seja, o mito das raças. Tem raças superiores e raças inferiores. Raças mais inteligentes, raças menos inteligentes. Raça mais organizada, mais isto, mais aquilo do que outras. Isso, a ciência demonstrou que isso é mito. Não existe. Raças não existem, ok? Existe uma raça que é humana, ok? Vamos tentar demonstrar aqui para não ficar nessa coisa, parece muito idealista. Não é, ok? Então vamos lá. Um aspecto fundamental do discurso sobre racismo, nós estamos no quarto parâmetro, ok? Discurso sobre racismo é a compreensão de que a raça é uma construção social e não uma realidade biológica. Não existe. Biologicamente, existe uma raça humana. Ok? A ciência moderna já demonstrou que as diferenças genéticas, ok, entre indivíduos de diferentes raças, ok, praticamente não existem. Isso é estudo de genética, de biologia, demonstra isso. No entanto, a crença em diferentes raças significa continuar moldando, enganando outras pessoas para poder dominar. Okay? Isso continua moldando o comportamento humano que justifica a discriminação e violência, gente. Não existe. A ideia de superioridade racial foi tão enraizada na cultura humana, na cultura de certa sociedade, que tornou uma verdade aceitável. Existem verdades ocultas de determinado grupo que dizem esse grupo tal é melhor do que esse, tem condição de liderar, está na posição de gestão, posição de organização, posição disso e aquilo. Isso não existe porque questão de raça, esse mito de raça, é mentira, não existe, não é verdade. Ok? Então, mas isso até hoje continua, ok? Continua moldando o comportamento de preconceito, excluindo um determinado grupo. Gente, concluindo aqui, o vídeo vai acabar ficando um pouco longo, mas eu quero encerrar esse vídeo por aqui, ok? O que é que eu quero deixar aqui? Que as sociedades, para eles mudarem, pelo menos existe pleno direito, pleno desfrute de cidadania entre indivíduos da mesma sociedade, é necessário abolir essa questão racial. É fácil? Não, porque nós acabamos de mostrar que é questão subjetiva, está dentro da pessoa, porque a cultura ao longo do tempo moldou as pessoas, faz acreditar que realmente aquela raça é melhor do que essa.
ok? Então isso ficou impregnado. Se você pega o comportamento de uma pessoa que é racista, ok? Você vai perceber que o avô foi, o pai é, ou o pai foi, e ele também está reproduzindo isso. É questão cultural que ele carrega ao longo do tempo, ok? Tome isso como verdade. Ou seja, nós vivemos numa mentira de mitos por conta de questões históricas e continuamos reproduzindo esse comportamento até hoje. Então, precisamos entender que não somos racistas é porque, primeiro, nós herdamos uma cultura, mitos, inverdades, coisas que não existem, ok? Todo mundo precisa ter acesso à educação, todo mundo precisa ter acesso à oportunidade. Se um grupo tem uma oportunidade melhores, com certeza eles vão ter condição melhor de acessar certas coisas, de ter uma outra visão do mundo. Enquanto grupos foram desprivilegiados há muito tempo, historicamente falando, vai estar em desvantagem. E para piorar, quando as leis favorecem certos grupos e desfavorecem outros. Então, gente, decidi fazer esse vídeo porque nós, principalmente nós cristãos, precisamos ser voz daqueles que não têm voz, braço daqueles que não têm braço e perna daqueles que não têm perna. Eu estou sendo voz daqueles que não têm voz, porque eu estou aqui no YouTube. Eu sempre procuro trazer informação, coisas interessantes para aqueles, para assunto que vai poder levar luz, como sempre falamos aqui, para outras pessoas. Então nós somos racistas, nós somos racistas por conta desses fatores, por conta de ignorância, por conta de egoísmo humano, por conta dessa ignorância que nós carregamos. E muitas vezes dissemos que são pessoas do bem, pessoas que não fazem mal a ninguém, mas todo dia, às vezes, nós estamos discriminando alguém por ser negro, por ser índio, por ser cigano, por ser qualquer coisa, ok? Então, gente, principalmente nós cristãos, ok? Nós cristãos, é a nossa obrigação de sermos sal da terra e luz do mundo. O que significa isso? É ser diferente em meio à escuridão. Temos que ser luz na escuridão. Temos que ser o sal no lugar onde não existe sabor. Nós precisamos acabar com mudar com isso, começar as mudanças, tem que ser feito em pequenos grupos, em mim primeiro, depois em pequenos grupos, e assim isso vai ganhando corpo até mudar. Precisamos acabar com esse comportamento racial, racista, ok? Porque sociedade assim acaba prejudicando um certo grupo, e a gente se acha feliz, porque conseguimos um empreguinho aqui, final do mês eu tenho um valorzinho que vai pingar na conta, e assim a gente vai subindo, continuando a desrespeitar outras pessoas. Gente, pergunta uma coisa, tenta refletir um dia. O que preconceito racial faz na vida de uma pessoa? O que se cria na autoestima de uma pessoa? Você já imaginou uma pessoa que o avô, o bisavô, foi incutido na cabeça dele de que ele é inferior. Depois veio a avó, veio o pai e veio ele incutindo, assistindo as pessoas, demonstrando para ele que ele é inferior do que o outro, ao longo do tempo, destruição que isso faz na vida de alguém. É questão muito séria. Reflita sobre isso. E nós precisamos mudar a realidade, entendendo como funcionam as coisas. Deus te abençoe. Comece a mudar a sua vida, a sua mentalidade, assim você vai mudar o mundo. Deus te abençoe. Dá like, inscreve no canal e encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Até mais, tamo junto.